O espelho do banheiro da empresa refletia um rosto que Camila mal reconhecia. Aos 28 anos, seus olhos azuis claros já não brilhavam como quando era criança, sonhando em ser veterinária. Suas mãos tremiam enquanto tentava secar as lágrimas que insistiam em escorrer, manchando o uniforme rosa de auxiliar de limpeza que usava há 3 anos no maior hospital veterinário de São Paulo. Dispensada por corte de custos. As palavras do supervisor ecoavam em sua mente como um martelo batendo. Era a 3ª vez em 2 anos que perdia o emprego. Sempre a mesma justificativa, sempre a mesma humilhação de recolher seus poucos pertences sob os olhares piedosos dos colegas. Camila pegou a bolsa velha de couro sintético e caminhou pelos corredores que conhecia de cor. Ali havia limpado cada canto, cuidado de cada detalhe, sonhando secretamente em um dia trabalhar do outro lado. Não como faxineira, mas como a profissional que sempre quis ser. Seus cabelos loiros estavam presos em um coque simples, e sua pele clara mostrava o cansaço de quem trabalhava dupla jornada para sustentar a mãe e pagar a faculdade à noite. O pior não era perder o emprego. O pior era ter que ligar para a Dona Helena, sua mãe, e contar que, mais uma vez, os planos tinham dado errado. A mulher de 55 anos trabalhava como doméstica em 3 casas diferentes para ajudar com as despesas, e Camila sabia que ela se sacrificava demais. Na calçada do hospital, Camila olhou para o cartão que guardava na carteira há 2 anos. Rafael Monteiro, diretor executivo, Grupo Monteiro Agropecuária. Ela havia encontrado o cartão no chão do elevador social quando trabalhava limpando um prédio comercial no centro. Algo naquele nome a fazia lembrar dos tempos de escola, mas não conseguia identificar o quê. O ônibus estava lotado naquela tarde de segunda-feira. Camila se agarrava no ferro, pensando na conversa que teria com a mãe. Como explicar que aos 28 anos ainda não conseguia se manter em pé? Que o sonho de ser veterinária parecia cada vez mais distante, que as contas do apartamento simples onde moravam na Zona Leste continuariam apertadas. Quando chegou em casa, encontrou Dona Helena organizando as medicações da manhã. A mulher sofria de diabetes e hipertensão, condições que exigiam cuidados constantes e remédios caros. "Filha, chegou cedo hoje", disse a mãe, notando a expressão abatida de Camila. "Mãe, preciso te contar uma coisa." Camila respirou fundo. "Me demitiram hoje." O silêncio que se seguiu foi pesado. Dona Helena não demonstrou surpresa, apenas uma tristeza profunda que se misturava ao cansaço de uma vida inteira de lutas. "Vai dar certo, filha, sempre deu", murmurou, abraçando Camila com a força que só uma mãe consegue ter nos momentos mais difíceis. Naquela noite, Camila ficou acordada olhando o teto do quarto que dividia com a mãe. Na mesa improvisada ao lado da cama estavam empilhados os livros de veterinária que ela estudava quando sobrava tempo. O curso estava quase terminando, faltavam apenas 2 semestres, mas sem emprego. Como conseguiria pagar? Ela pegou o cartão de Rafael Monteiro mais uma vez. Por impulso, digitou o nome dele no celular. As informações que apareceram a deixaram surpresa. Herdeiro de um dos maiores grupos de agronegócios do país, 35 anos, formado em administração e veterinária pela USP. A foto mostrava um homem alto, elegante, de olhos azuis intensos e um sorriso que parecia esconder muitos segredos. "Rafael Monteiro", ela sussurrou o nome, e de repente a memória voltou como um raio. Era ele, o menino rico da escola onde ela estudou até os 12 anos, antes da família passar por dificuldades financeiras. Ele estava 2 anos à frente, sempre cercado de amigos, sempre no centro das atenções. Ela se lembrava de tê-lo admirado de longe com aquela paixão inocente de criança. Camila sorriu pela primeira vez no dia. Era uma loucura, mas e se ela tivesse coragem de procurá-lo?
não para pedir emprego, mas para mostrar que a menina tímida da escola havia se tornado uma mulher determinada, mesmo que as circunstâncias não estivessem ao seu favor. Ela pegou o celular e começou a digitar uma mensagem, mas parou na metade. O que diria? Oi, você se lembra de mim da escola? Estou desempregada e precisando de ajuda. Seria humilhante demais. Camila guardou o telefone e se virou na cama. Amanhã seria um novo dia, e ela encontraria uma forma de recomeçar. Sempre encontrava. Se você já passou por momentos em que tudo parecia dar errado ao mesmo tempo, deixe um like e nos conte de que cidade você está nos assistindo. Sua história também importa para nós. Na terça-feira seguinte, Camila estava na fila do banco quando ouviu seu nome sendo chamado. Ela se virou e se deparou com uma mulher elegante de cabelos grisalhos e sorriso gentil. Camila Santos? Você é a Camila que trabalhava no hospital veterinário da Vila Madalena? Sim, sou eu, respondeu Camila, um pouco confusa. Que coincidência maravilhosa. Eu sou Márcia Monteiro. Minha cadela estava internada lá semana passada, lembra? Você foi a única pessoa que se preocupou em me explicar direitinho sobre os cuidados pós-operatórios. Você tem jeito com os animais, querida. Camila se lembrou vagamente da senhora, uma mulher simpática que havia ficado muito preocupada com uma Golden Retriever que precisou fazer uma cirurgia de emergência. Dona Márcia, claro! Como está a Mel? Ótima, graças às suas orientações. Escute, querida, por acaso você ainda trabalha lá? Camila hesitou. Contar para uma estranha que estava desempregada era embaraçoso, mas havia algo na postura de Dona Márcia que inspirava confiança. Na verdade, não. Saí segunda-feira. Que pena, mas talvez seja o destino. Você tem formação na área? Estou terminando veterinária, mas ainda não me formei. Os olhos de Márcia brilharam. Perfeito. Olha, eu tenho uma propriedade rural em Itu e estou precisando de alguém para cuidar dos nossos animais. Não é nada muito complexo, mas exige alguém que entenda do assunto. Você teria interesse? Camila sentiu o coração acelerar. Dona Márcia, eu ficaria muito interessada, mas preciso ficar em São Paulo por causa da minha mãe. Não se preocupe, querida. É um trabalho de meio período, 3 vezes por semana. Eu mando o motorista te buscar e trazer de volta. O que acha? Era bom demais, para ser verdade. Camila aceitou imediatamente, e elas combinaram que ela começaria na quinta-feira. No caminho de volta para casa, Camila não conseguia conter a animação. Contou tudo para Dona Helena, que chorou de alívio e gratidão. Na quinta-feira, um carro preto e elegante parou na frente do prédio simples onde Camila morava. O motorista, um senhor gentil chamado José, a cumprimentou cordialmente e seguiu viagem rumo a Itu. A propriedade era impressionante, uma casa colonial grande cercada por jardins bem cuidados, estábulos, um lago artificial e muito verde. Márcia a recebeu com café fresquinho e a levou para conhecer os animais. Cavalos, algumas vacas, cabras, ovelhas e uma infinidade de cães e gatos. A maioria são animais resgatados, explicou Márcia. Meu filho acha que eu exagero, mas não consigo ver um animal abandonado sem ajudar. Camila se apaixonou imediatamente pelo lugar. Ali, cuidando dos animais, se sentia em casa de uma forma que nunca havia experimentado. Era como se cada gesto, cada carinho, cada cuidado fizesse sentido. Estava examinando um filhote de cachorro que parecia estar com problemas digestivos, quando ouviu passos se aproximando. Mãe, você não pode ficar contratando gente sem... A voz masculina parou abruptamente. Camila se virou devagar e se deparou com Rafael Monteiro. Ele estava mais alto, mais elegante, com os cabelos negros perfeitamente cortados e aqueles mesmos olhos azuis que ela se lembrava da escola. Usava roupas casuais, mas que claramente custavam mais que o salário de meses de Camila. Por um momento, eles se encararam em silêncio total.
Rafael parecia estar tentando processar onde já havia visto aquele rosto. Rafael, esta é a Camila, a moça de quem te falei, disse Márcia, quebrando o silêncio. Camila, este é meu filho, Rafael. Prazer, murmurou Camila, estendendo a mão. Rafael apertou sua mão e ela sentiu um arrepio. As mãos dele eram grandes, quentes, e por um instante ela teve a impressão de que ele também sentiu algo. O prazer é meu, ele respondeu, e havia uma curiosidade genuína em sua voz. Você me parece familiar. Já nos conhecemos. Camila engoliu em seco. Talvez. Eu estudei no Colégio Santa Rita até os 12 anos. Os olhos de Rafael se arregalaram. Camila Santos, a menina dos cabelos compridos que sempre tirava as melhores notas em ciências. Ela corou. Ele se lembrava dela. Exatamente. Que pequeno é o mundo, disse Rafael, e seu sorriso era genuíno. Você sempre quis ser veterinária? Desde pequena. E você realizou seu sonho de administrar empresas. Eles conversaram por alguns minutos, com Márcia observando a interação com um sorriso discreto. Rafael perguntou sobre sua formação, sobre sua experiência com animais, e Camila notou que ele parecia genuinamente interessado em suas respostas. Quando ele se afastou para atender uma ligação, Márcia se aproximou de Camila. Você conhece meu filho há muito tempo? Da escola, quando éramos crianças, mas ele provavelmente nem se lembrava de mim até hoje. Oh, querida, tenho certeza de que se lembrava sim. Rafael tem uma memória excelente para pessoas que o marcaram de alguma forma. O restante da tarde passou rapidamente. Camila fez um relatório detalhado sobre cada animal, sugeriu algumas melhorias na alimentação e nos cuidados e se despediu prometendo voltar na segunda-feira. No carro, de volta a São Paulo, ela não conseguia parar de pensar em Rafael. Ele havia mudado, obviamente, mas havia algo em seus olhos que permanecia igual. Uma profundidade que sugeria muito mais do que aparentava na superfície. Quando chegou em casa, Dona Helena estava na cozinha, preparando o jantar. E então, filha, como foi? Foi perfeito, mãe, melhor do que eu imaginava. E a patroa? É boa pessoa? Dona Márcia é um anjo. E... Camila hesitou. Você se lembra do Rafael, da minha escola antiga? O menino que você tinha uma quedinha? Camila corou. Eu não tinha quedinha nenhuma. Claro que tinha, filha. Você falava dele o tempo todo. Por que está perguntando? Ele é o filho da Dona Márcia. Dona Helena parou de mexer a comida e olhou para a filha com aquele olhar maternal que vê muito mais do que as palavras dizem. Interessante como o destino funciona, não é? Naquela noite, Camila sonhou com olhos azuis e sorrisos que guardavam segredos. Acordou com a sensação de que sua vida estava prestes a mudar, de uma forma que ela ainda não conseguia compreender. Nas semanas seguintes, Camila criou uma rotina que a deixava genuinamente feliz. 3 vezes por semana ia para a propriedade em Itu, e nos outros dias estudava para terminar a faculdade e ajudava a mãe com as tarefas de casa. O salário que Márcia pagava era generoso, muito além do que ela esperava, e pela primeira vez em anos conseguia respirar financeiramente. Rafael aparecia na propriedade com mais frequência do que o normal, sempre com alguma desculpa. Verificar a contabilidade dos gastos com os animais, discutir reformas nos estábulos ou simplesmente visitar a mãe. Camila percebia que ele a observava trabalhando, mas sempre à distância, como se estivesse estudando um quebra-cabeças complexo. Numa tarde de terça-feira, quando ela estava aplicando vermífugo nos cavalos, Rafael se aproximou com 2 garrafas de água gelada. Achei que poderia estar com sede, disse ele, oferecendo uma das garrafas. Obrigada, ela aceitou, limpando o suor da testa com as costas da mão. Está muito quente hoje. Você tem um jeito especial com eles, observou Rafael, apontando para os cavalos que pareciam completamente relaxados em suas mãos. Animais sentem quando você se importa de verdade.
respondeu Camila. Eles não mentem, não fingem, são honestos nas suas reações. Diferente das pessoas, comentou Rafael, e havia uma amargura sutil em sua voz. Camila o olhou com curiosidade. Você fala como quem já passou por decepções. Algumas, ele admitiu, encostando-se na cerca. No meu mundo, é difícil saber quem se aproxima por interesse e quem se aproxima de verdade. Deve ser solitário. É. Ele a olhou diretamente nos olhos. Muito solitário. Houve um momento de silêncio em que eles se encararam, e Camila sentiu que algo não dito pairava no ar entre eles. E você? Perguntou Rafael. Como foi sua vida depois que saiu da escola? Camila hesitou. Como contar para alguém que cresceu com tanto privilégio sobre as dificuldades que sua família enfrentou? Sobre as noites mal dormidas, os empregos perdidos, a luta constante para manter a dignidade? Foi desafiadora, ela respondeu diplomaticamente, mas me ensinou muito sobre valorizar as coisas simples. Coisas simples? Um abraço da minha mãe depois de um dia difícil, o sorriso de um animal que está se recuperando, a sensação de que, mesmo quando tudo dá errado, sempre existe uma nova chance no dia seguinte. Rafael a escutava com uma atenção que a fazia sentir como se suas palavras realmente importassem. Você sempre foi assim? Otimista? Não, ela riu. Aprendi a ser. A vida me ensinou que ou você escolhe ver possibilidades, ou você se afoga em problemas. Sábia demais para 28 anos. E você? Sempre quis tocar os negócios da família? Rafael fez uma pausa longa antes de responder. Na verdade, não. Eu queria ser veterinário, igual a você. Lembra das aulas de ciências? Eu ficava fascinado quando falavam sobre comportamento animal. Camila se lembrava. Ele sempre participava das aulas com entusiasmo genuíno. Por que não seguiu? Pressões familiares, expectativas. A empresa precisava de alguém da família para liderar a nova geração. Meu pai, ele tinha planos muito específicos para mim. E você? Nunca questionou? Questionei, sim. Mas questionar e ter coragem de contrariar são coisas bem diferentes. A conversa foi interrompida por Márcia, que chegou com uma bandeja de lanche para os dois. Vocês estão conversando há 1 hora, disse ela sorrindo. Pensei que deviam estar com fome. Durante o lanche, Márcia contou histórias engraçadas sobre Rafael criança. E Camila descobriu que ele tinha sido um menino tímido, que preferia a companhia dos animais à de outras crianças. Ele trouxe para casa todo tipo de bicho, ria Márcia. Passarinhos machucados, gatos abandonados, até um gambá uma vez. Mãe! Rafael protestou, mas estava sorrindo. E o que aconteceu com eles? Perguntou Camila. Todos foram cuidados até ficarem bem e depois soltos na natureza ou adotados por famílias que pudessem cuidar direito, explicou Márcia. Por isso hoje temos essa pequena arca de Noé aqui em casa. Camila olhou para Rafael com admiração renovada. Por baixo daquela fachada de executivo, bem-sucedido, ainda existia o menino sensível que se importava com seres vulneráveis. Quando chegou a hora de ir embora, Rafael ofereceu para levá-la até São Paulo. Não precisa se incomodar, disse Camila. O José já está me esperando. Eu insisto. Tenho que resolver algumas coisas na cidade mesmo. Durante o trajeto, eles conversaram sobre música, filmes, livros. Camila descobriu que Rafael lia muito, principalmente biografias e livros sobre comportamento humano. Ele descobriu que ela escrevia poesias nas horas vagas e tinha um caderno cheio de versos que nunca mostrou para ninguém. Você poderia me mostrar algum dia? Perguntou ele. São muito pessoais, ela respondeu, corando. Os melhores sempre são. Quando pararam em frente ao prédio de Camila, ela sentiu uma estranha relutância em sair do carro. Camila, disse Rafael, antes que ela abrisse a porta. Você gostaria de jantar comigo sábado? Conheço um restaurante discreto, onde podemos conversar sem interrupções.
Coração de Camila acelerou. Era um convite romântico ou apenas uma continuação da conversa entre dois antigos colegas de escola? Eu adoraria, respondeu ela, tentando soar casual. Ótimo, te busco às 7? Na verdade, é melhor nos encontrarmos lá. Pode me mandar o endereço? Rafael pareceu querer perguntar por quê, mas apenas acenou concordando. Camila subiu para casa, flutuando. Dona Helena estava assistindo novela na sala, mas parou tudo quando viu a expressão da filha. Aconteceu alguma coisa? O Rafael me convidou para jantar. E você vai? Vou, mãe, mas estou nervosa. Não tenho nada apropriado para usar. Então, vamos providenciar, disse Dona Helena, com aquele brilho no olhar que aparecia quando tinha uma missão. Amanhã de manhã vamos ao shopping. Você merece se sentir bonita. Você já se sentiu nervosa para um primeiro encontro com alguém especial? Conte para a gente como foi. E não esqueça de deixar seu like e comentar de qual cidade está nos assistindo. Adoramos saber de onde vêm nossos seguidores. O sábado chegou carregado de expectativa e nervosismo. Camila havia escolhido um vestido azul marinho simples, mas elegante, que realçava seus olhos claros e contrastava lindamente com seus cabelos loiros soltos em ondas suaves. Dona Helena a ajudou com uma maquiagem discreta e um perfume delicado que havia ganhado de presente de uma das patroas. O restaurante ficava em um bairro elegante de São Paulo, discreto e aconchegante. Rafael já estava esperando quando ela chegou, impecável em uma camisa social branca e calça escura. Ele se levantou quando a viu se aproximar, e o sorriso que estampou em seu rosto foi tão genuíno que Camila sentiu as pernas bambas. Você está linda, disse ele, puxando a cadeira para ela se sentar. Obrigada, você também está muito bem. Durante o jantar conversaram sobre tudo e sobre nada. Rafael contou sobre suas viagens pelo mundo a trabalho, sobre lugares incríveis que conheceu, mas que pareciam vazios porque estava sempre sozinho. Camila falou sobre seus sonhos de ter uma clínica veterinária própria um dia, de poder cuidar de animais carentes sem se preocupar com pagamento. E por que não abrir uma? Perguntou Rafael. Com que dinheiro? Ela riu, mas sem amargura. Além disso, ainda nem me formei. Quando se forma? Se tudo der certo no final do ano. E depois, vai procurar emprego em alguma clínica? Vou tentar, mas a concorrência é grande e eu não tenho contatos na área. Rafael ficou pensativo. Por um momento, você já pensou em trabalhar com animais de grande porte, fazendas, criação de gado? Adoraria, mas essas oportunidades são raras. Talvez não sejam tão raras assim. Havia algo no tom de Rafael que fez Camila suspeitar que ele estava insinuando algo específico, mas ela não quis pressionar. Depois do jantar, ele ofereceu para levá-la em casa, mas desta vez ela aceitou que ele subisse até a porta do apartamento. É aqui que você mora? Perguntou ele, olhando para o prédio simples. É, eu e minha mãe. Gostaria de conhecê-la. Camila hesitou. Apresentar Rafael para a mãe significava admitir que aquilo era mais que uma simples saída entre antigos colegas de escola. Ela já estava dormindo. Mentiu suavemente. Rafael pareceu entender que ela não estava pronta para esse passo ainda. Camila, disse ele, segurando gentilmente sua mão. Eu gostei muito desta noite. Podemos repetir. Eu também gostei muito. Ele se inclinou e beijou sua testa delicadamente. Um gesto tão terno que ela sentiu lágrimas piscerem os olhos. Boa noite, Camila. Boa noite, Rafael. Na semana seguinte, eles se viram mais vezes na propriedade. Rafael aparecia todos os dias em que ela estava lá, sempre com alguma desculpa plausível. As conversas se tornaram mais íntimas, os silêncios mais confortáveis e os olhares mais intensos. Numa quinta-feira, Camila estava examinando uma égua prenhe quando Rafael se aproximou com uma expressão séria. Camila, preciso te contar uma coisa. O tom dele a deixou preocupada. O que foi?
Eu fiz uma pesquisa sobre você. O sangue de Camila gelou. Como assim? Quando você começou a trabalhar aqui, eu pedi para alguém investigar seu passado. É procedimento padrão da empresa, mas... Ele parou, visivelmente desconfortável. Mas ela o encorajou, embora seu coração estivesse disparado. Eu descobri sobre a situação financeira da sua família, sobre os empregos que você perdeu, sobre as dificuldades que vocês passaram. Camila sentiu o rosto queimar, de vergonha e raiva. Você não tinha o direito, eu sei, e me desculpe, mas Camila, também descobri outras coisas. Que coisas? Rafael respirou fundo. Descobri que você foi a melhor aluna da turma na escola, que ganhava bolsa integral por mérito, que seus professores escreveram cartas de recomendação, dizendo que você era uma das mentes mais brilhantes que já haviam encontrado. A raiva de Camila começou a dar lugar à confusão. E descobri que você perdeu a bolsa quando sua família passou, por dificuldades financeiras, e vocês tiveram que se mudar para longe da escola. Que você começou a trabalhar aos 14 anos para ajudar em casa, que mesmo assim conseguiu terminar o ensino médio no noturno e entrar na faculdade de veterinária com nota máxima. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Camila. Ela não gostava que as pessoas soubessem das dificuldades pelas quais passou. Por que você está me dizendo isso? Perguntou ela com a voz embargada. Porque eu quero que você saiba que o que sinto por você não tem nada a ver com pena ou caridade. É admiração, é respeito, é... Ele parou como se estivesse reunindo coragem. É amor. O mundo de Camila parou. O que você disse? Eu me apaixonei por você, Camila. Não pela menina que eu me lembrava da escola. Não pela funcionária que cuida dos animais da minha mãe, mas pela mulher extraordinária que você se tornou. Pela sua força, pela sua dignidade, pela forma como você enxerga beleza nas coisas simples. Ela estava chorando. Abertamente agora. Rafael, eu sei que somos de mundos diferentes. Eu sei que você pode achar que tenho segundas intenções. Mas eu precisava te dizer porque não aguento mais fingir que você é apenas uma velha conhecida. Camila o olhou através das lágrimas. Havia tanto tempo que não se sentia verdadeiramente vista por alguém. Não apenas suas dificuldades, mas também suas conquistas. Não apenas sua necessidade, mas também sua força. E eu? Ela perguntou. Você quer saber o que eu descobri? Sobre você? Rafael a encarou expectante. Descobri que por trás de toda essa segurança e sucesso, existe um homem que tem medo de ser amado pelo que é e não pelo que tem. Descobri que você se sente sozinho no meio de tanta gente porque aprendeu que ter dinheiro atrai interesse, mas não necessariamente afeto verdadeiro. Era a vez de Rafael ficar com os olhos marejados. E descobri que eu também me apaixonei por você, continuou Camila. Não pelo empresário bem-sucedido, não pelo herdeiro de uma fortuna, mas pelo homem que ainda sonha em cuidar de animais, que trata sua mãe com carinho, que se lembra de pequenos detalhes das conversas que tivemos. Eles se olharam em silêncio por um longo momento, ambos vulneráveis, ambos expostos, ambos apaixonados. E agora? Perguntou Rafael. Agora eu preciso te contar uma coisa também, disse Camila. Eu não contei toda a verdade sobre por que não queria que você me buscasse em casa. Que verdade? Eu tenho medo, Rafael. Medo de que, quando você conhecer realmente minha realidade, ver de onde eu venho, entender como nossa vida é simples, você perceba que somos diferentes demais para dar certo. Rafael se aproximou e segurou o rosto dela entre as mãos. Camila, eu cresci com pessoas que tinham tudo que o dinheiro pode comprar, mas que eram vazias por dentro. Você é a pessoa mais rica que eu já conheci, porque tem algo que não se compra, um coração genuíno. Ele a beijou então, suave e profundamente, e foi como se todas as barreiras entre eles finalmente caíssem. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo através das lágrimas.
Quer conhecer minha mãe de verdade agora? Perguntou Camila. Eu adoraria. 3 meses depois daquele primeiro beijo, Camila e Rafael se tornaram inseparáveis. Ele conheceu Dona Helena, que inicialmente ficou receosa com a diferença social, mas logo foi conquistada pela simplicidade e sinceridade do rapaz. Rafael, por sua vez, tratava a mãe de Camila com um respeito e carinho que tocaram profundamente o coração das duas mulheres. Eles estabeleceram uma rotina doce, jantares na casa de Camila, onde Rafael insistia em ajudar na cozinha e ouvir as histórias que Dona Helena contava sobre a filha. Passeios aos domingos em parques e lugares simples que Rafael estava descobrindo pela primeira vez. Noites em que estudavam juntos, ela para as provas finais da faculdade e ele lendo sobre veterinária para poder acompanhar suas conversas técnicas. A formatura de Camila estava marcada para dezembro e Rafael havia prometido estar na primeira fila torcendo por ela. Márcia estava planejando uma festa de comemoração na propriedade e pela primeira vez em anos, Camila se sentia verdadeiramente feliz e esperançosa em relação ao futuro. Foi numa manhã de quinta-feira, quando ela estava organizando os prontuários dos animais da propriedade, que encontrou um documento que mudaria tudo. Era uma pasta antiga, esquecida no fundo de um arquivo, com correspondências antigas da empresa de Rafael. Por acaso, seus olhos captaram seu próprio nome em uma das páginas. Curiosa, ela pegou o papel e começou a ler. O documento datava de 2 anos atrás e era um relatório interno sobre potenciais talentos para recrutamento especializado. Seu nome estava numa lista junto com outros jovens estudantes de veterinária que haviam se destacado academicamente. Havia fotos, informações pessoais detalhadas, histórico acadêmico e até mesmo um item sobre situação socioeconômica, vulnerável, potencial para gratidão corporativa. O sangue de Camila gelou quando leu a última linha do relatório sobre ela. Candidata ideal para programa de captação, inteligência excepcional, histórico de lealdade por gratidão, origem humilde, garante ausência de competitividade desleal futura. Com mãos trêmulas, ela continuou lendo e descobriu que havia um projeto da empresa chamado Programa Aurora, destinado a identificar e recrutar jovens talentos em situação de vulnerabilidade social para criar uma reserva estratégica de profissionais altamente qualificados e profundamente gratos à empresa. O pior estava por vir. Em uma nota manuscrita no canto da página, ela reconheceu a letra de Rafael. Camila Santos, acompanhar de perto, potencial excepcional, considerar a aproximação pessoal para garantir lealdade integral. O papel escorregou de suas mãos. O mundo girou ao seu redor. Tudo havia sido planejado. O encontro com Márcia no banco, o trabalho na propriedade, até mesmo o desenvolvimento do relacionamento entre eles. Tudo fazia parte de um plano frio e calculado para recrutá-la. Ela se lembrou de todas as coincidências que pareceram perfeitas demais. Márcia aparecer exatamente quando ela perdera o emprego, o salário generoso demais para o trabalho que fazia, Rafael aparecendo constantemente na propriedade, quando antes quase nunca visitava a mãe. Lágrimas de raiva e humilhação escorriam por seu rosto quando Rafael entrou no escritório. Camila, estava te procurando. Minha mãe quer saber se... Ele parou ao ver a expressão dela e o documento em suas mãos. O que aconteceu? Aconteceu que eu descobri quem você realmente é, disse ela com a voz gelada. Rafael viu o papel no chão e empalideceu. Camila, deixa eu explicar. Explicar o quê? Como você me manipulou desde o primeiro dia? Como fingiu que me amava para me garantir como funcionária grata? Como transformou minha vida numa mentira? Não foi assim. Não? Ela gritou, levantando-se da cadeira. Então me explica. Essa nota na sua letra. Considerar a aproximação pessoal para garantir lealdade integral.
Isso são suas palavras ou não? Rafael passou as mãos pelos cabelos, visivelmente desesperado. Camila, isso foi escrito há 2 anos, antes de eu te reencontrar de verdade. Isso faz diferença? Você me caçou como se eu fosse um objeto. Você planejou cada passo para me seduzir e me controlar. Não, escuta, por favor. Esse programa existia mesmo. Mas quando eu te reencontrei, quando você encenou-me... Reencontrar, você quer dizer. Não foi encenação. Eu tinha me esquecido completamente que seu nome estava naquela lista. Quando minha mãe te trouxe aqui, eu fiquei genuinamente surpreso. Camila o encarou com uma mistura de dor e desprezo que partiu o coração dele. Você acha que eu sou estúpida? Sua mãe não apareceu por acaso no banco, Rafael. Vocês me investigaram, descobriram minha rotina e ela foi mandada para me abordar no momento exato em que eu estava mais vulnerável. Rafael ficou em silêncio por um momento e ela viu em seus olhos que havia acertado em cheio. No começo, foi sim planejado, ele admitiu, e cada palavra soou como uma punhalada. Mas, Camila, eu juro por tudo que é sagrado que tudo mudou quando eu realmente te conheci, quando eu me apaixonei por você de verdade. Como eu posso acreditar em qualquer coisa que você diz? Como posso saber o que é real e o que é parte do seu plano? Porque eu estou cancelando o programa inteiro, porque eu vou abrir mão de qualquer controle sobre sua carreira, porque eu te amo, Camila, e não a funcionária que você poderia ser. Você me ama? Ela riu com amargura. Você nem sabe quem eu sou. Você se apaixonou por uma projeção, por uma versão de mim que existia apenas na sua cabeça. Isso não é verdade. Claro que é. Você se apaixonou pela menina pobrezinha, mas inteligente, que seria eternamente grata por você tê-la salvado. Você não me ama, Rafael. Você ama a ideia de ser meu salvador. O silêncio que se seguiu foi devastador. Rafael tentou se aproximar, mas ela recuou. Não se aproxime de mim. Camila, por favor, deixa eu provar que mudei, que o que sinto é real. Você quer me provar? Então me deixa ir embora e nunca mais aparece na minha vida. Não posso fazer isso. Por que não? Porque eu ainda sou valiosa para a sua empresa. Porque eu realmente te amo. Então, me respeita o suficiente para me deixar em paz. Camila pegou sua bolsa e saiu do escritório, deixando Rafael devastado para trás. Ela passou pela propriedade como um furacão, ignorando os cumprimentos dos funcionários e os latidos dos cachorros que correram para cumprimentá-la. Márcia apareceu na varanda da casa principal. Camila, querida, você está bem? Camila parou e olhou para a mulher que havia aprendido a considerar quase como uma segunda mãe. A senhora também fazia parte do plano? Márcia pareceu confusa. Que plano? A senhora apareceu no banco por acaso ou foi mandada pelo seu filho para me recrutar? A expressão de Márcia mudou, confirmando os piores medos de Camila. Querida, deixa eu explicar. Não precisa. Eu já entendi tudo. Camila se afastou rapidamente, mas ainda conseguiu ouvir Márcia gritando. Camila, você precisa saber que o que aconteceu depois foi real. Eu me apeguei a você de verdade. Rafael também. No ônibus de volta para São Paulo, Camila chorou todas as lágrimas que tinha no corpo. Ela se sentia traída, usada, humilhada. Pior ainda, se sentia estúpida por ter acreditado que alguém como Rafael poderia se apaixonar por alguém como ela sem segundas intenções. Quando chegou em casa, Dona Helena imediatamente percebeu que algo estava errado. Filha, o que aconteceu? Camila contou tudo, desde o documento até a discussão com Rafael. Dona Helena a ouviu em silêncio, segurando suas mãos. E agora, mãe? Como eu vou confiar em alguém novamente? Como eu vou saber se o que as pessoas sentem por mim é real? Filha, disse Dona Helena suavemente, às vezes as coisas começam de um jeito e se transformam em outra coisa completamente diferente. Às vezes, até mesmo as manipulações podem dar origem a sentimentos verdadeiros. Mas como eu posso ter certeza?
Você não pode. Amor sempre é um ato de fé. Camila chorou nos braços da mãe até adormecer. No dia seguinte, acordou com a determinação de que não voltaria mais à propriedade. Ligou para Márcia e pediu demissão por telefone, agradecendo pela oportunidade, mas deixando claro que não poderia continuar. Durante os dias seguintes, Rafael tentou entrar em contato dezenas de vezes. Ligações, mensagens, flores, cartas. Camila ignorou tudo. Ela tinha uma formatura para focar, um futuro para construir e uma dignidade para preservar. E você, o que faria no lugar da Camila? Daria uma segunda chance ou seguiria em frente? Queremos muito saber sua opinião. Deixe nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar o final desta história. 2 meses se passaram desde o dia em que Camila descobriu milho sentenzinta. Verdade. Dezembro chegou com suas promessas de recomeço e com ele sua formatura em veterinária. Ela estava determinada a não deixar que a dor do que aconteceu com Rafael manchasse sua conquista. A cerimônia foi simples, mas emocionante. Dona Helena chorou de orgulho quando ouviu o nome da filha sendo chamado para receber o diploma. Camila subiu ao palco com a cabeça erguida, sabendo que havia chegado ali por mérito próprio, sem favor de ninguém. Depois da formatura, ela começou a trabalhar em uma clínica veterinária popular na zona leste de São Paulo. O salário era modesto, mas ela amava o que fazia e sentia que finalmente estava no lugar certo. Foi numa manhã de janeiro, quando ela estava examinando um cão vira-lata que havia sido atropelado, que recebeu uma ligação inesperada. Doutora Camila, aqui é da Clínica Veterinária Esperança. Você poderia vir aqui hoje? Temos uma proposta para fazer. A Clínica Esperança era uma das mais respeitadas de São Paulo, especializada em atendimento gratuito para famílias carentes. Camila havia sonhado em trabalhar lá, mas nunca imaginara que teria chance. Quando chegou à clínica, foi recebida pela diretora, uma mulher de meia-idade chamada Doutora Patrícia. Doutora Camila, recebemos uma proposta muito interessante relacionada ao seu trabalho. Um investidor anônimo quer patrocinar a abertura de uma nova unidade da nossa clínica, voltada especificamente para animais de grande porte. E ele fez questão de que você fosse a coordenadora técnica do projeto. Camila franziu a testa. Um investidor anônimo? Sim. Ele disse que conhece seu trabalho e acredita no seu potencial. O investimento é substancial, o suficiente para equipar completamente a clínica e garantir funcionamento por 2 anos sem se preocupar com lucro. E quais são as condições? Apenas uma, que você aceite o cargo. Ah, e ele deixou isto para você. Doutora Patrícia entregou um envelope lacrado com o nome de Camila escrito à mão. Ela reconheceu imediatamente a letra de Rafael. Suas mãos tremeram ao abrir o envelope. Dentro havia uma carta e um documento. Querida Camila, sei que você deve estar furiosa ao descobrir que sou eu o investidor anônimo. Mas, por favor, leia esta carta até o final, antes de tomar qualquer decisão. Primeiro, quero que você saiba que cancelei definitivamente o programa Aurora. Todos os documentos foram destruídos e a empresa não tem mais nenhum projeto de recrutamento desse tipo. Era uma ideia terrível que nasceu de uma mentalidade corporativa fria que eu não quero mais perpetuar. Segundo, o documento anexo prova que eu transferi 30% das ações da empresa para um fundo social que vai patrocinar projetos como este. Não é um investimento, é uma doação. Você não me deve nada e eu não tenho qualquer controle sobre seu trabalho. Terceiro, e mais importante, eu preciso te contar a verdade completa sobre tudo o que aconteceu. É verdade que, inicialmente, minha mãe foi ao banco seguindo informações do nosso departamento de pesquisa. Mas quando ela chegou em casa naquela tarde, ela me contou sobre uma moça extraordinária que havia conhecido. E foi aí que ela viu seu nome na lista que estava sobre minha mesa. Camila.
Minha mãe não sabia do programa Aurora. Ela genuinamente ficou impressionada com você e sugeriu o trabalho na propriedade porque achava que seria bom para ambas. Quando você apareceu na propriedade e eu te reconheci, eu juro que não me lembrava que seu nome estava naquela lista. Só me lembrei no dia seguinte, quando fui revisar os documentos. E foi nesse momento que percebi que estava numa situação impossível. Eu estava começando a me apaixonar por você, mas nossa aproximação havia começado de forma desonesta. Eu deveria ter te contado naquele momento. Deveria ter sido honesto desde o início. Mas eu tinha medo de que você fosse embora antes de me dar uma chance real. E então, eu cometi o erro de deixar as coisas seguirem sem esclarecer a verdade. Camila, tudo o que aconteceu entre nós depois daquele primeiro dia foi real. Cada conversa, cada olhar, cada momento que passamos juntos nasceu de sentimentos genuínos. Eu me apaixonei pela mulher forte e determinada que você é, não pela funcionária em potencial que você poderia ser. Sei que quebrei sua confiança de uma forma que talvez seja irreparável. Sei que você tem todo o direito de me odiar, mas eu precisava que você soubesse que o amor que sinto por você é a coisa mais verdadeira e pura que já aconteceu na minha vida. Esta clínica é meu pedido de desculpas pelo que fiz, mas também é meu presente para o mundo. Você tem o dom de cuidar, de curar, de fazer a diferença na vida de seres que precisam. Nada que eu fiz pode diminuir isso. Use este espaço para fazer o bem que você sempre quis fazer. E se um dia você conseguir me perdoar, eu estarei aqui, esperando. Com todo o amor que existe em mim, Rafael PS. Se você aceitar o projeto, saiba que eu não vou interferir em nada. Você tem carta branca total. Eu só vou acompanhar de longe, torcendo pelo seu sucesso. Camila leu a carta 3 vezes antes de conseguir processar completamente o que estava escrito. Suas mãos tremiam e lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto. Doutora Patrícia havia saído discretamente da sala, deixando-a a sós com seus pensamentos. O documento anexo realmente mostrava a transferência de ações substanciais para um fundo social. Era um gesto que custava milhões e que não trazia retorno financeiro algum para Rafael. Camila pensou na conversa que teve com a mãe alguns dias antes. Filha, você está feliz? Estou bem, mãe. Bem não é a mesma coisa que feliz. Eu vou ficar feliz quando conseguir esquecer dele. E se você não conseguir esquecer, por que não quer esquecer? Como assim? Filha, às vezes a gente se magoa tanto que confunde dor com raiva. Às vezes, a gente tem tanto medo de ser enganada de novo que se recusa a ver quando alguém está sendo sincero. Camila havia protestado, mas as palavras da mãe ficaram ecoando em sua mente. Agora, olhando para a carta e o documento, ela se perguntava: e se Rafael estivesse falando a verdade? E se ele realmente havia mudado? E se o amor que sentia por ela fosse genuíno, mesmo tendo começado de forma problemática? Ela pensou em todos os momentos que passaram juntos, a forma como ele a olhava quando pensava que ela não estava vendo, a ternura com que tratava sua mãe, a paixão em seus olhos quando falavam sobre animais, a vulnerabilidade que ele mostrou quando falou sobre sua solidão. Será que era possível que tudo isso fosse real, mesmo dentro de uma situação que começou de forma manipulativa? Doutora Patrícia voltou à sala. E então, doutora, o que acha da proposta? Camila olhou pela janela da clínica e viu crianças brincando na rua com seus cachorros. Viu idosos carregando gatos no colo. Viu um mundo cheio de animais que precisavam de cuidados médicos, mas cujas famílias não tinham condições de pagar. Eu aceito o projeto, disse ela. Finalmente. Mas com uma condição. Eu quero falar pessoalmente com o investidor. Uma semana depois, Camila estava na propriedade em Itu novamente. Seu coração batia acelerado quando ela viu Rafael se aproximando.
Ele estava mais magro, com olheiras, como se não dormisse direito há semanas. Você veio, disse ele, e havia alívio e esperança em sua voz. Vim para agradecer pelo projeto da clínica, disse Camila, tentando manter a voz firme. Não precisa agradecer. É o mínimo que posso fazer. Eles caminharam em silêncio até o lago artificial da propriedade, onde costumavam conversar nos tempos em que ainda eram felizes. Rafael, disse Camila finalmente, eu li sua carta. E eu preciso te fazer uma pergunta, e quero que você seja completamente honesto comigo. Qualquer pergunta. Se eu não tivesse descoberto aqueles documentos, você teria me contado a verdade algum dia? Rafael pensou por um longo momento antes de responder. Honestamente? Não sei. Eu estava num lugar muito confuso. Queria te contar, mas tinha tanto medo de te perder. E agora? Agora eu entendo que mentir por medo é a mesma coisa que mentir por maldade. Os resultados são igualmente destrutivos. Camila acenou com a cabeça. E se eu te perdoasse, como eu poderia ter certeza de que você não mentiria para mim novamente? Você não poderia ter certeza. Assim como eu não posso ter certeza de que você não vai desistir de mim na primeira dificuldade que enfrentarmos. Confiança não vem com garantias. Camila, confiança é um ato de fé. Ela sorriu ao reconhecer as palavras que sua mãe havia usado. Sua mãe é sábia, disse Rafael, notando o sorriso. Ela é. E ela me disse uma coisa, que às vezes as pessoas fazem as coisas erradas pelos motivos certos. E você acredita nisso? Estou tentando acreditar. Eles ficaram em silêncio, olhando para o lago onde patos nadavam tranquilamente. Camila, disse Rafael suavemente, eu não vou te pedir perdão novamente, porque sei que palavras não são suficientes. Mas se você me der uma chance, uma única chance, eu vou passar o resto da minha vida provando que o amor que sinto por você é real. E como você faria isso? Deixando você ser quem você é, sem tentar moldar ou controlar. Apoiando seus sonhos sem tentar direcioná-los. Sendo transparente sobre tudo, mesmo quando for difícil. E amando você, não apesar das suas origens, mas incluindo suas origens, porque elas fazem parte de quem você é. Camila se virou para encará-lo. Eu te amo, Rafael. Mesmo depois de tudo que aconteceu, mesmo com toda a dor e a raiva, eu ainda te amo, e isso me assusta. Por que assusta? Porque amor não deveria resistir à traição. Deveria morrer quando a confiança morre. Talvez o amor de verdade seja exatamente isso. O sentimento que sobrevive até mesmo aos nossos piores erros. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Camila. Você tem certeza de que me ama? Não pela gratidão, não pela conquista, não por quem você acha que eu posso me tornar, mas por quem eu sou agora. Rafael se ajoelhou na grama em frente a ela, segurando suas mãos. Camila, eu me apaixonei pela menina corajosa que resolveu uma questão de veterinária para impressionar o professor. Eu me apaixonei pela mulher que trabalha 3 empregos sem reclamar. Eu me apaixonei pela filha que trata a mãe como uma rainha. Eu me apaixonei pela pessoa que vê possibilidade onde outros veem problema. Eu me apaixonei por você, exatamente como você é, de onde você vem, com todos os seus medos e sonhos. E se eu aceitar tentar novamente e não der certo, então pelo menos saberemos que tentamos de verdade, com honestidade total. Camila olhou para aquele homem que havia causado tanta dor, mas que também havia trazido tanto amor para sua vida. Ela pensou na clínica que ele estava financiando, nos animais que ela poderia ajudar, nos sonhos que poderia realizar. Mas principalmente, ela pensou no que sua mãe havia dito. Às vezes, até mesmo as manipulações podem dar origem a sentimentos verdadeiros. Está bem, disse ela finalmente. Vamos tentar novamente, mas desta vez com regras claras. Rafael levantou-se, com os olhos brilhando de esperança.
Que regras? Primeira regra, transparência total. Sobretudo, sempre. Concordo. Segunda regra, eu construo minha carreira do meu jeito. Você pode apoiar, mas não pode tentar dirigir. Concordo. Terceira regra, se eu descobrir que você me mentiu novamente sobre qualquer coisa, mesmo que seja para me proteger, é o fim definitivo. Concordo. E última regra, você vai conhecer meu mundo de verdade. Vai jantar com minha mãe toda semana, vai conhecer meus amigos da faculdade, vai ver de onde eu venho sem filtros e sem maquiagem. Eu adoraria isso. Camila sorriu pela primeira vez em meses. Então vamos tentar. Rafael a beijou suavemente, e foi como se o mundo inteiro voltasse a fazer sentido. 6 meses depois, a Clínica Veterinária Esperança, Unidade Itu, estava funcionando a todo vapor. Camila, tornada uma referência regional em tratamento de animais de grande porte, e a clínica atendia famílias carentes de toda a região. Rafael cumpriu todas as promessas que fez. Ele jantava com Dona Helena todas as semanas. Havia se tornado amigo dos colegas de faculdade de Camila e participava ativamente de campanhas de adoção de animais nos fins de semana. Numa manhã de sábado, quando eles estavam vacinando cavalos em uma fazenda pequena, Rafael parou no meio do trabalho e olhou para Camila com aquele sorriso que ela havia aprendido a confiar novamente. "No que você está pensando?" perguntou ela. "Estou pensando que encontrei meu lugar no mundo." "Que lugar?" "Ao seu lado, cuidando de quem precisa, fazendo a diferença de verdade." "E seus negócios?" "Contratei um diretor executivo excelente. Eu ainda supervisiono as decisões estratégicas. Mas agora tenho tempo para o que realmente importa." "E o que realmente importa?" "Você. Nós. Esta vida que estamos construindo juntos." Camila sorriu, manchada de lama e suor, completamente feliz. "Rafael? Sim, eu te perdoo. Completamente. Obrigado. E eu te amo. Completamente. Eu também te amo. Completamente." Naquela noite, durante o jantar na casa de Dona Helena, Rafael fez um anúncio. "Dona Helena, Camila, eu tenho algo para dizer." As duas mulheres o olharam expectantes. "Eu gostaria de pedir a mão de Camila em casamento." Dona Helena sorriu e olhou para a filha. "E o que você acha, filha?" Camila olhou para Rafael, o homem que havia começado como seu maior erro e se tornado seu maior acerto. "Eu acho que sim", disse ela. E seu sorriso iluminou toda a sala. 1 ano depois, eles se casaram numa cerimônia simples na propriedade em Itu, cercados pela família, pelos amigos da faculdade de Camila, pelos funcionários da clínica e por dezenas de animais que eles haviam tratado juntos. E quando perguntavam como eles se conheceram, Camila sempre sorria e dizia: "Foi complicado no começo, mas no final descobrimos que o amor verdadeiro não é perfeito desde o primeiro dia. Às vezes ele precisa ser construído com paciência, perdão e muita coragem de acreditar que as pessoas podem mudar para melhor." Rafael sempre completava: "E descobrimos que os melhores amores são aqueles que nos ensinam a ser versões melhores de nós mesmos." Anos depois, quando a Clínica Esperança já tinha 5 unidades espalhadas pelo interior de São Paulo, quando Camila havia se tornado uma das veterinárias mais respeitadas do estado, e quando eles tinham 2 filhos correndo pela propriedade entre cavalos e cachorros, ela ainda guardava aquela primeira carta de Rafael. Às vezes, nas noites quietas, ela a relia e se lembrava de que o amor verdadeiro não é aquele que nunca enfrenta tempestades, mas aquele que consegue renascer depois de cada tempestade mais forte e mais verdadeiro. E Rafael, vendo-a ler a carta, sempre se aproximava, beijava sua testa e sussurrava: "Obrigado por ter me dado uma segunda chance." E ela sempre respondia: "Obrigado por ter valido a pena." E assim chegamos ao final da nossa história. Camila e Rafael nos ensinaram que o amor verdadeiro às vezes começa torto,
mas pode se endireitar quando há sinceridade, perdão e vontade genuína de mudar. Se você se emocionou com esta jornada, deixe seu like, se inscreva no canal e nos conte de que cidade está nos assistindo. Queremos muito saber o que vocês acharam desta história de superação e amor. E você acredita que as pessoas podem mudar? Por amor? Deixe sua opinião nos comentários e sugira novas histórias para nosso canal. Seu engajamento é muito importante para nós. Até a próxima história.